E se a vida não fosse um grande mistério, mas uma equação? Pois é, uma função complexa, cheia de variáveis e principalmente de condições de contorno. É essa a ideia que a gente vai explorar hoje, olhar para a vida como se ela fosse uma função matemática. Vamos mergulhar nesse raciocínio? Olha que citação curiosa para a gente começar, né? Quem seriam esses tais seres extraterrestres? A resposta pode surpreender. São os engenheiros. É justamente a partir da visão de mundo lógica, pragmática deles que vamos analisar um jeito completamente diferente de enxergar nossa jornada aqui. Bom, para a gente conseguir entender essa metáfora da vida como uma equação, primeiro a gente precisa entrar na mente de quem pensou nela. É uma forma de ver o mundo focada em analisar, ponderar e, claro, encontrar soluções, que talvez não sejam perfeitas, mas que são sempre baseadas em lógica e técnica. O autor conta que essa forma de pensar veio lá da infância. Ele observava o pai, que trabalhava numa construtora, e via aquela rotina toda estruturada. E aos poucos começou a enxergar o mundo como um grande sistema, sabe? Quase uma máquina de estados, onde cada ação leva a uma reação meio que previsível. Foi essa base que fez ele ver não só a engenharia, mas a própria vida como uma equação a ser decifrada. E aqui está um conceito fundamental para tudo isso: as condições de contorno. Pensa assim, elas são os parâmetros que definem a nossa equação pessoal. A nossa criação, as experiências que a gente tem, as pessoas que cruzam nosso caminho, as escolhas que fazemos, tudo isso funciona como os inputs, os gatilhos que vão definir a trajetória da nossa função vida. Certo. Com essa mentalidade de engenheiro já estabelecida, vamos começar a montar essa equação. Quais seriam as variáveis fundamentais da experiência humana? O autor divide isso em alguns componentes bem importantes. Essa é uma pergunta que parece quase filosófica, né? Mas nessa nossa análise de hoje, ela tem uma resposta matemática bem elegante. Como é que se calcula o sucesso ao longo do tempo? O mais fascinante nessa equação é que o sucesso não é um ponto final, um destino único. Matematicamente, ele é a integral, ou seja, é a soma acumulada de toda a nossa jornada. É como se fosse a área total debaixo da curva da nossa vida, desde o comecinho, o T0, até o fim, o TF. E o que é que forma essa integral toda? É a função balançada da vida T. Ela, na verdade, é o resultado de todas as subfunções, as positivas e as negativas. De um lado da balança, a gente tem o amor, a saúde, a família, as conquistas. Do outro, os obstáculos, as doenças, as frustrações. O resultado final do sucesso vai depender do equilíbrio dessa balança com o passar do tempo. E outro lado da moeda, a derrota. Assim como o sucesso, ela também é uma integral. É o acúmulo da função problema T ao longo do tempo, que começa lá no medo e vai até o desespero. É basicamente a representação matemática dos nossos momentos mais difíceis. E aqui vem a parte mais bonita desse modelo. A derivada da derrota, ou seja, a taxa de mudança dela, a velocidade com que ela cresce ou diminui, é a esperança. O que isso quer dizer na prática? Que a esperança é, matematicamente, a única força que consegue alterar a trajetória da derrota. É ela que pode frear, ou quem sabe até reverter um resultado que parecia negativo. Incrível, né? Ok, agora que a gente tem as variáveis de sucesso e derrota, como é que elas se encaixam numa equação maior? O autor propõe um modelo que descreve toda a nossa jornada de crescimento, mostrando que a vida é, na essência, um processo de autoconstrução contínua. De acordo com o autor, nosso desenvolvimento passa por um ciclo de 4 estágios. A gente começa como aprendiz, basicamente copiando o que vê ao redor. Depois, a gente passa a ser meio que cientista, testando esse conhecimento no mundo real. Isso nos leva a virar filósofo, sabe? Questionando os porquês. E por fim, a gente se torna engenheiro de nós mesmos, usando tudo o que aprendemos para corrigir e melhorar nosso próprio caminho. E aqui a gente vê a equação geral da vida. Ela é a soma de 4 integrais diferentes. Cada uma representa o tempo que a gente passa em cada estágio do aprendizado, copiando, testando, questionando e corrigindo. Juntas, elas formam a totalidade da nossa experiência de vida, do começo, T0, ao fim, TF. Esse gráfico dá uma visão geral muito boa. A curva azul mostra como os problemas e as responsabilidades vão crescendo junto com o aprendizado ao longo do tempo. No ponto TF, que é a morte física, a função não acaba. Ela se transforma na curva vermelha, o legado. É o nosso impacto no mundo, que vai diminuindo aos poucos até chegar no que o autor chama de morte total, que é quando somos esquecidos.
Agora, vamos mudar um pouco a perspectiva. E se em vez de uma equação contínua, a vida fosse mais parecida com um fluxograma, um sistema de decisões e consequências? É uma outra forma de ver a coisa toda, que coloca mais peso nas nossas escolhas. Esse fluxograma mostra um outro caminho possível. Tudo começa, a gente passa pelo nascimento e entra no ciclo da vida, onde sempre vamos encontrar desafios. Se a resposta for sim, a gente avança pelas fases em direção à vitória. Mas e se a resposta for não? E aqui está o ponto crucial. Mesmo quando um caminho leva a desistir, o fluxo não precisa acabar ali. Existe um loop, uma chance de recomeçar. É o que o autor chama de fagulha da esperança. Aquela oportunidade de aprender com o erro e tentar de novo, quebrando o ciclo que levaria à tristeza e ao fim de tudo. Tanto a equação quanto o fluxograma são modelos muito poderosos. Mas será que eles são estáticos, fixos no tempo? O autor argumenta que não. O sistema todo está evoluindo e uma nova variável, uma variável gigantesca, precisa ser adicionada a essa conta. E essa nova variável é a inteligência artificial. Por muito tempo, a tecnologia era só uma ferramenta, uma constante na nossa equação. Mas agora, a IA está se tornando uma função própria, uma força que evolui com o tempo e que interage com a nossa jornada de jeitos que a gente mal começou a entender. Essa é a nova equação que ele propõe. Vida T multiplicada por IAT. A função da inteligência artificial agora amplifica, potencializa a nossa própria função vida. Isso muda completamente as condições de contorno para as gerações de agora e do futuro. A gente está ensinando os algoritmos a nos copiar, mas eles já estão começando a aprender sozinhos. O que nos leva a uma pergunta final. Se a vida pode ser descrita por equações e fluxogramas, será que nós somos programados? E se a resposta for sim, qual é o nosso código? Somos um programa simples ou um sistema complexo que, agora misturado com uma nova inteligência, ainda espera os gatilhos certos para executar uma função que talvez nem nós mesmos compreendemos por completo? Fica aí a reflexão.